Compartilha duas telas, uma por cima da outra. André Machado, CEO do Projeto 10%, nosso querido Hugo de Royce. Você vê, né, André, como que é estar com Cabral? Nada de protocolos, tudo quebrado aqui. Exatamente. Eu ia deixar o CPI pra gente falar exatamente, né, na hora que você estivesse na conversa. Cabral já pula etapas, mas tá bom, vamos lá. É assim mesmo. Bom dia pra você, André, seja bem-vindo. Obrigado, Paula, bom dia. Isa, fala, mestre. Tamo na área, beleza, aí é pênalti. É isso aí. Bom, já que estamos aí com os dois, quero ver, né, saber a visão aí de vocês dois exatamente sobre esses números aí, o CPI americano. Né, muita gente aguardando aí esse indicador para ver se realmente o Fed vai trazer esse aumento de 0,75 aí na próxima semana. A gente estava vendo, inclusive, ontem, até a André tinha previsto aqui para falar com você. Ontem o Marcos Saravalho falou, olha, esse mês de setembro está muito atípico para as bolsas americanas, estava tendo uma reação muito positiva, contrariando, né, todo setembro, que, segundo ele, volta às aulas lá, gastos, né, e o pessoal deixa de investir, mas a gente ainda ia falar, será que, André, a gente vai ter um pullback, né, será que vai ser um setembro bom, mas a gente já viu que só saiu esse CPI e já virou tudo, né, os indicadores aí, os futuros já estão caindo, né, essa combinação de inflação alta, mercado de trabalho forte, né, pelo jeito, Fed vem com 0,75 ponto percentual, né? Deixa eu saber a sua visão sobre estes números agora do CPI americano e depois eu vou com o Cabral. Então, eu até comentei hoje no meu programa da Matinal que eu estava achando essa alta muito estranha, porque muita gente estava, principalmente aqui no Brasil, comentando que essa alta estaria vindo de uma expectativa de inflação mais baixa nos Estados Unidos, coisa que a gente acabou de descobrir que não se concretizou esse wishful think da galera aqui do mercado. E eu achava estranho, falei, eu até estava conjecturando com o pessoal, mas os caras do Fed, os últimos discursos, sexta-feira, quinta, estão só reforçando que vai ter que dar porrada e que a alta vai ter que vir, que vai demorar mais para tirar, que estão com pleno emprego, etc. Né? Ou seja, eles mais hawkish do que nunca. Jeremy Powell também confirmando o discurso dos outros dirigentes, e mesmo assim tivemos aí 5 dias de alta no SP500, não sei se eu contei o dia de hoje, mas já virou, né? Subiu 7% nesses dias, entre a mínima e a máxima, e o discurso, pelo menos aqui, era que a expectativa de juros a expectativa de inflação seria menor e que ia aliviar a curva de juros, etc, etc, etc. Para mim isso não estava fazendo muito sentido, mas o fato estava havendo uma alta. Uma outra alternativa para essa alta foi o aumento de 75 base points pelo BCE, que deu aquela porradona no euro. Aí, em contrapartida, né, o DXY cai, e aí pelas correlações DXY caindo, a bolsa tende a subir. Só que o DXY caiu, só que os treasuries de 10 anos continuavam perto dos seus patamares antes dessa alta de 7% do SP500. Aí eu falei, então talvez não seja questão do euro. Eu tentando montar o quebra-cabeça. E aí eu comecei a ver no final de semana, e eu até vi que você comentou isso aqui ontem na BMC, e eu comentei isso no Morning Call às 8 horas, que eu tinha visto desde sexta-feira, e principalmente ao longo do final de semana, muita gente comentando que o mercado essa semana deveria ficar mais leve, né, propiciando mais alta, por conta da contraofensiva ucraniana em Kharkiv e em Kherson, né, que pegou a Rússia batendo em retirada, etc., né, e que até por conta disso havia políticos, né, políticos russos pedindo, né, a destituição do Putin como presidente, alguns políticos pedindo até que ele fosse julgado por traição, etc., porque ele estaria levou a Rússia a uma nova Guerra Fria, levou a Rússia a ser odiada pelos seus vizinhos, aí levou a Rússia a voltar a ter que fazer ameaças com armas nucleares, e que isso talvez estivesse puxando a bolsa. Aí eu pensei, mas isso não faz sentido também,
porque aquilo que eu falei com vocês, eu acho que já no primeiro mês de guerra, essa guerra vai demorar, porque o Ocidente jamais vai aceitar que a Rússia saia vitoriosa. A Rússia, depois dessa aventura, o Putin não pode aceitar também a derrota. A Ucrânia, aí é natural, apesar de eu ver gente, inclusive ontem aqui no chat, falando que a Ucrânia tinha que aceitar um acordo de paz. Jamais a Ucrânia vai aceitar um acordo de paz, onde o principal território dela, o mais rico, o mais valioso, que dá acesso ao mar, o mais industrializado, deixar isso de mão beijada para os russos. Isso é óbvio, quem fala isso, desculpa, tem titica na cabeça, achar que os ucranianos, né, vão, então beleza, Rússia, fica com o sul e o leste da Ucrânia, a gente segue a vida. Isso não existe. Bom, e o fato dessa contraofensiva, sabendo que o Putin vai retaliar, não fazia sentido o mercado estar subindo nessa expectativa de, né, da guerra acabar, a Ucrânia, ou seja, a visão do pessoal do mercado financeiro com relação a essa guerra, mas está mais errada, está errada desde o início, quando diziam que não ia acontecer, e continua errada, achando que o final está próximo, né? De novo, as possibilidades que eu tinha na minha cabeça para o final dessa guerra seria um golpe, né, na Rússia para tirar o Putin, e provavelmente um golpe desse seria que ser um golpe na linha do que tentaram fazer com o Hitler na Segunda Guerra Mundial, ou seja, assassinar o cara, mas ele como ex-KGB, ele toma todos os cuidados já desde o início, a gente vê as reuniões, etc., ele quase não deixa ninguém se aproximar dele. Seria a única alternativa. A outra alternativa é, justamente numa situação dessa, que eles estão batendo em retirada, etc., ele fazer uso, principalmente agora que está sendo cogitado, o Zelensky pediu ontem, mísseis de 300 quilômetros de alcance, e isso pode levar o Zelensky, a Ucrânia, a usar esses mísseis, né, em território, inclusive, russo, ou até talvez na Crimeia, que a Rússia considera que já é seu, depois de ter sido conquistado em 2014, e o Putin ameaçou com o uso de armas nucleares, implicitamente se falou se houvesse algum ataque em território russo. Se ele se fez bravata igual fez o Xi Jinping, que depois não fez absolutamente nada lá quando a Pelosi foi a Taiwan, a gente não sabe. Mas aí, isso sim, poderia levar à mesa de negociação todos os players do mercado, OTAN, Ocidente, Estados Unidos, né, Alemanha, Rússia, Ucrânia, e sabe Deus o que vai sair daí. O fato os três casos não faziam sentido para essa alta. A aposta na alta por conta de que a inflação viria menor, e hoje, principalmente, quando saiu a inflação na Alemanha, que o esperado era 7,5, saiu 7,9. A maior inflação desde 1973, 50 anos quase. Então, isso já poderia ser um sinal de que o CPI não ia vir tão bem. Mas não só o SP estava subindo igual, como se não houvesse amanhã, como o próprio DAX também estava subindo, né? E o euro se valorizando. E então, todas as três possibilidades, todas as narrativas que eu conjecturei para justificar essa alta, o que podia estar passando na cabeça do mercado, olhando aí a análise de muita gente no final de semana, principalmente dos gringos, que aonde vinha essa hipótese que era a contraofensiva ucraniana que estava dando esse ânimo aos mercados, eu falei, mas como assim? Tipo, se a contraofensiva, a Ucrânia vai ganhar a guerra agora, e com isso, sei lá, a inflação vai cair no mundo inteiro, e as bolsas vão subir. Tipo assim, nada fazia sentido para mim, nada continua fazendo sentido para mim, porque o cenário, como eu falei semana passada, retrasada, é um cenário de bear market, né? É um cenário de recessão, e aí eu vou até compartilhar minha tela agora, para depois não precisar fazê-lo. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem os yields, né? Em azul, os yields de 10 anos do Tesouro, e em laranja, os yields de 3 anos, ou seja, os yields de 3 anos acima do de 10 anos. Isso é sinal de recessão, né? Recessão agora à vista, tá? Recessão à vista não é bolsa subindo, tá?
E até eu tenho um indicador aqui que já é a curva de juros mesmo, né, invertida aqui, que aqui seria o 10 anos menos o de 3 meses, o de curto prazo, invertida, tá? Então eu vejo hoje, né, como eu falei, apesar do DXY, do dólar, ter caído depois daquela decisão do BCE, ó, despencou, né, hoje já recupera quase metade desses 4 dias de queda, tá? Mas nesses 4 dias de queda, os Treasuries, que por correlação, né, deveriam estar caindo, os Treasuries não caíram, andaram de lado, e hoje, ó, agora ele chegou a ultrapassar o primeiro alvo, né? Mas o mais importante do que atingir o primeiro alvo aqui, que está segurando, o que é perto dessa região de topo, é o fato de que, se a gente olhar no semanal, os Treasuries de 10 anos, tá? Se pegar a perna de baixa do Covid, né? Ela está rompendo o segundo alvo, que foi quando atingiu a primeira vez aqui no semanal e voltou, está querendo romper esse segundo alvo. Aí isso abre espaço para ir buscar o terceiro alvo, que está aqui em 4,28. Né? A gente tem membros do Fed falando de juros acima de 5%. Mas 5% seria, sei lá, ao longo de 2023. Não necessariamente isso não vai ficar até 2010, não vai ficar por 10 anos, é óbvio. Mas está aqui, isso abre o terceiro alvo aqui para cima, né? Esse aqui é o primeiro que vocês viram ali no gráfico diário, isso abre o terceiro alvo aqui para cima, e além disso, se a gente pegar toda a queda, né, dos Treasuries, né, pós-crash de 2007, né, que foi quando começou a subir os juros lá, e por isso tivemos o crash lá do subprime, né, porque impactou as hipotecas de todos os americanos, e aí deu aquela lambança que todos vocês já conhecem. Toda esta queda, né, a gente está rompendo este topo aqui, com essa alta, e rompendo esta retração. Então a gente pode, né, tranquilamente projetar toda essa perna de baixo para cima, que dá alvos horrorosos lá em cima, né, acima de 5% em 10 anos. Vamos ver, mas aí que tá, tem que dar muita merda aí pelo mundo afora para realmente a inflação chegar num nível de descontrole, como aconteceu nos anos 70, que não sei se é o caso. Eu acho que esse erro não vai ser cometido de novo nos anos 70, né, por conta de reeleição presidencial. Treasuries de 2 anos, né? Deixa eu botar aqui no diário. Treasuries de 2 anos. Eu fiz tudo aqui de curto prazo. Ele acabou de atingir o segundo alvo também, tá? Mas daqui a pouco já posso projetar essa perna inteira aqui para cima. E o de 3 meses, ó, aí eu tenho, como são gráficos mais sensíveis, né? Eu precisei pegar para projetar, essa perna aqui que vem lá de 2020, tá? Não tinha nenhuma perna aqui no meio do caminho para projetar, e aí a gente vê que quando ele rompeu esse topo, né, ele violou, voltou, depois rompeu, aí foi embora, aí bateu no primeiro alvo, voltou, depois rompeu, mas voltou para fechar no primeiro alvo, e depois finalmente rompeu e está rompendo o segundo alvo hoje, que é em 3,2. Então aqui, ele rompendo o segundo alvo, ele está colocando para 3 meses um alvo em 4,2, 4,19 ou 4,2 para 3 meses, né? Então o cenário lá, esse CPI realmente zoou tudo. Botando aqui no diário SP500, né? Bom, ele, coincidência ou não, né? Para que o pessoal não, até hoje, depois de milhares de gráficos mostrados, continua falando que o Fibonacci não funciona. O SP500 cravou a retração de 61,8 e agora vem perdendo, inclusive, todas elas, né? Ele cravou, deu uma violada hoje no intraday e vem perdendo depois de uma alta de 7%, tá? Chegou a subir mais um pouco depois, mas só que quando eu marquei às 8 da manhã, estava com 7% de alta, de mínima e máxima. Nasdaq, que obviamente sente muito mais a pressão de juros, né, pelas políticas de empresas de growth, empresas que não pagam dividendos, mesmo que as que dão lucro, como algumas das Big Tech. Ela ontem fechou na retração de 50, tá? Hoje ameaçou ir lá na de 61 e mostrou mais fraqueza e já rompeu a de 38, querendo sinalizar a vinda para baixo. E aqui, além da de 50, se a gente olhar, está rompendo, ele também se segurou nessa retração de
38, que era a primeira retração, que segurou aqui, aí depois fez um pullback, voltou, veio na de 50, chegou a romper a de 50 para ir buscar a terceira, mas acabou recuperando. Então isso aqui está deixando toda a pinta, né, toda a aparência técnica de que isso aqui é o quê? Uma bandeira de baixa, ou seja, que quando for perdida, se for perdida, mas eu acredito que é quase certo que vai ser perdida, tá? A gente levaria o Nasdaq a fazer uma projeção deste movimento aqui para baixo, tá? E aí a gente vê que tem alvo quase lá no fundo da pandemia, o terceiro alvo, mas pode parar no segundo, talvez, né? O SP500, por exemplo, para às vezes ele objetiva muitas vezes o segundo alvo. Mas antes que todo mundo falar isso não vai acontecer, cara, como que a gente vai controlar a inflação com aumento de juros, estando com pleno emprego, se não for com juros altos? E como isso não vai causar impacto nos preços ativos? E agora não estou nem falando da incerteza da inflação global, da guerra na Europa, né, das incertezas aí com essa guerra, com essa contraofensiva ucraniana, e sei lá, o que vai vir da China depois da reeleição do Xi Jinping, né, uma mão mais dura. Talvez ele esteja fazendo como todo bom político no sentido de inteligente, né, tentando segurar tudo por lá, para não ter nenhuma convulsão social por conta do crash lá de infraestrutura e setor imobiliário, que a gente vê claramente no minério de ferro, que tendência de baixa fortíssima, tá? Já foi no seu segundo alvo de FIBO, tem mais um terceiro para baixo, tá? De toda a alta pós-Covid do minério de ferro, ele perdeu a retração aqui de 61,8, quer dizer, hoje deu uma recuperada nesses últimos 3 dias, mas deve continuar em tendência de baixa, tá? Perdão, isso aqui tô falando petróleo, perdão, esquece. Tô lendo petróleo, mas minério de ferro. Mas o que eu falei, vamos lá, continuando aqui. Minério de ferro, ele já perdeu aquela retração de 61,8 há tempos, tá? E atingiu o primeiro alvo e deve estar vindo para buscar o segundo alvo aqui embaixo, ou seja, isso é péssimo para Vale, para lucro da Vale, né? Aí isso vai justamente contra a questão do PL barato da Bovespa. O PL da Bovespa é principalmente Vale e Petrobras, né? A Petrobras não vai repetir aqueles dividendos dos últimos trimestres, inclusive teve dividendos antecipados. Então, a minério de ferro está muito ruim, e aí você vê a China, agora sim, a China, olha, apesar de todos os estímulos da China, toda notícia de estímulo, a bolsa chinesa sobe, mas o minério de ferro não reflete essa alta. Então, por isso que eu falava, essa alta, esses 7% de alta da SP, tinha que ter alguma explicação. Eu acho que no final, eu até achei que nenhuma das três para mim fazia sentido. E se foi então por conta da expectativa de inflação mais baixa, ela foi completamente, né, destruída hoje, essa narrativa, essa expectativa, esse wishful thinking. O DAX estava subindo, mesmo com a inflação maior em quase 50 anos. E agora, volta tudo para baixo, tá? E, enfim, tendência primária de baixa no DAX, tendência terciária, a secundária estava começando a virar agora, né? E é isso. E o Ibov, nesse caso, e o euro, como eu falei, tinha dado aquela subida forte, já vai devolvendo quase metade da alta, tá? E aí o euro tem alvo ali para buscar ali em 0,96. E o DXY, subindo 0,88, que estava caindo, ele tem alvo aqui, ele deve romper esse topo nos próximos dias para vir buscar 111. E tem mais alvos para cima, né? Precisamente pegando o histórico de 20 anos do DXY. Tem alvo em 120 pontos, se não me engano, ou mais, deixa eu dar uma olhada. DXY tem alvo, tem alvo em 121 pontos, quiçá 125 pontos, né? Mas aí que tá, 125 pontos, mas não tem isso desde do ano 2000. Pois é, mas o ano 2000 foi quando, né, entrou dólar aos montes nos Estados Unidos para alimentar a bolha Nasdaq, DXY, o dólar se valorizou, mas a gente não tem uma inflação como essa
de 40 anos atrás. Então, DXY chegar lá em cima não é impossível, muito pelo contrário, todo mundo tem que considerar essa possibilidade. E a gente sabe que DXY explodindo, porra, isso implica a subida de dólar diante das moedas também subdesenvolvidas, ou de países em desenvolvimento, ou países emergentes, vai. Quando a gente olha o nosso dólar aqui à vista, nosso dólar à vista agora segurou aqui, fez um fundo duplo aqui nessa retração desse movimento de alta, chegou a armar um pivô de alta que foi desmontado ontem, mas agora querendo, né, tentar fazer um pré-pivô, tá fazendo um pivô de pré-rompimento aqui desse topo, né? Vamos ver os próximos dias. E quando a gente olha mercados emergentes, por exemplo, o Brasil é um mercado emergente, a gente está acompanhando os Estados Unidos, porque se a gente olhar mercados emergentes está totalmente em baixa, né? Não teve nenhum momento de alta perto do que teve o Ibovespa. Ele continua bastante, está vendo de maio do ano passado uma fuga de títulos do tesouro desses países, né? E fuga desses países, do risco desses países. O Brasil realmente está conseguindo sobressair, mas veja só, ele está colado no SP500. É só olhar o gráfico de hoje, o gráfico dos últimos meses, né? Todos os últimos meses, e agora esse do Ibovespa, que já vinha mostrando divergência de baixa, né? Tá aqui, ele até deu uma recuperada agora, mas algum motivo o pessoal ainda está acreditando em alvos maiores, 120 mil pontos, 130 mil, e comprando o topo, pelo jeito, né? Agora, uma frase que eu ouvi do Barsi há 5 anos atrás, quando foi apresentado a ele pelo meu amigo Fabrício, ele falou muito claramente: ninguém compra, ninguém puxa para comprar, né? Só se puxa para vender. Aqui a gente vê a divergência aqui, nesses topos todos do Ibov, essa baita divergência aqui, no IFR. Assim como tivemos divergência de alta nesta queda do IFR, estamos tendo divergência baixa nessa alta do Ibov, agora nessa lateralização, né? Então, a minha expectativa é que o Ibov vai perder esses 109 mil pontos aí nos próximos dias, e aí armar mais um pivô de baixa para seguir acompanhando o mercado americano, tá? Então, não comentei muito do CPI, ele caiu, né? Caiu de 8,5 para 8,3. Ah, mas esperava que caísse para 8,0. Pois é, mas o núcleo esperava que caísse para 6,1, né? Viesse 6,1, veio 6,3, veio acima. Caísse não, perdão. O núcleo mês passado foi 6,1, subiu para 6,3. Então, o índice cheio saiu maior do que esperado, mesmo assim houve uma queda de 8,5 para 8,3, mas é por conta de energia ainda, petróleo caiu, etc. E o petróleo, inclusive, que eu estava comentando ali, fiz o estudo no gráfico errado, tá aqui, o petróleo, ele estava com divergência de alta, e semana passada, na quinta-feira, perdeu, que é uma coisa que eu não esperava realmente, porque para mim isso aqui estava sendo um baita suporte e com divergência de alta. Perdeu, mas, né, entre sexta e segunda já voltou para cima. Eu até pensei, será que essa puxada no petróleo é justamente por conta da ofensiva ucraniana? Estão acreditando que se a OPEP ia cortar a produção por causa da recessão, mas se acabar a guerra não vai ter mais recessão. Enfim, o mercado para mim, principalmente nessas últimas 2 semanas, da semana passada para cá, aguardando esse CPI, totalmente disfuncional, sem lógica, baseado no que a gente tem no mapa, né, com as informações que a gente tem disponível. E aqui, por exemplo, só para fechar, Petrobras, né? Petrobras que cravou aqui, ó, um terceiro alvo de FIBO aqui dessa perna de baixo, ó, cravou o terceiro alvo de FIBO. Também, outro papel importante para efeito de dividendos, né? Petrobras que cravou lá esse terceiro alvo de FIBO aqui dessa perna aqui. Deixa eu diminuir aqui. Dessa perna de baixa, deixou divergência de baixa, né? E que foi hoje, né? Ontem não dá nem para considerar que foi confirmado, mas finalmente hoje está sendo confirmado. Então tem alvos aqui, alvos curtos, né? O último alvo
alvo curto em 27,37, mas pode cair mais do que isso, até porque não vai vir dividendos tão gordos no próximo ano como a gente teve agora. Então, PL da Petrobras, o lucro da Petrobras e da Vale faz muita diferença no Ibov, e para quem está comprando ações só por olhando PL, que é uma fotografia atrasada, achando que o PL está no PL da Dilma, está baixo, porra, tem um papel muito descontado, pode ficar muito mais descontado ainda, porque estamos falando de um cenário de recessão global aí, sendo confirmado por taxas de juros nos Estados Unidos, curva de juros, por tudo que a gente está vendo, né? O Nasdaq com PL de 37 ainda, pô. Então o Nasdaq pode corrigir muito ainda, PL de 37, né? E aí 25% do SP500 é Nasdaq, é isso. E o próprio índice Dow Jones, que não tem tanto peso do Nasdaq, que só tem 3 ações de tecnologia, se não me engano, do Nasdaq, Microsoft, Apple e o Salesforce, e todas as 3 com o mesmo peso em relação às outras 27, o Dow Jones não subiu metade do que subiu o SP500, ou seja, o Nasdaq sempre acaba também dando essa distorcida. Então é importante olhar outros índices que não tem esse peso das Big Techs que vem distorcendo, né, os gráficos há muitos anos. Antes da gente trazer o gráfico do Cabral, que eu nem sei se sobrou alguma coisa aí pro Cabral tentar explicar, eu só vou aproveitar uma coisa, André, vou aproveitar esse teu público aqui, tá todo mundo no chat, projeto 10%, projeto 10%, audiência aumentando bastante. Vou pedir que esse pessoal todo seja muito bem-vindo aqui à nossa programação, nos ajudem aí, clique e se inscreva aqui no nosso canal, falta muito pouco pra gente bater os 380 mil inscritos, e eu tô até com o meu aqui, Analytics, olha só, olhando, me chama tanta atenção esse número, eu não consigo entender. 66% da nossa audiência não é inscrita. Só 33% é inscrito no nosso canal. Você que está aqui nos assistindo, 66% de vocês ainda não se inscreveram. Senta o dedo aí, se inscreva, ajuda a gente, né? Esse algoritmo aí, entender, aumentar aí os nossos números. Vou aproveitar esse público maravilhoso do André aí, desse projeto 10%. Por favor, né? Se inscreva aqui. Tem o modo de convidar? Tem 254 mil seguidores lá. Eu vou depois botar um corte aqui dessa entrevista lá e vou pedir para 254 mil, 20 mil por favor, para vir para cá. Faltam só 20 mil para a gente bater os 400 mil, por favor. Já somos o canal mais assistido em termos de visualizações no mercado financeiro, com mais de 100 milhões de visualizações, mas ainda faltam bater os 400 mil para ser os mais inscritos. Que bater os 380. E hoje nós temos que bater os 380. Se batermos, o Cabral vai fazer o quê? Vai pagar o almoço para todo mundo. Tem que fazer uma coisa pro público. Resumindo, se você não é corno, se inscreve. Porque você só pode ser corno para não se inscrever no canal, mano. Não tem outra justificativa. Obrigada, Cabral. Aqui corno tem vez. Se inscreve, se sinta em casa. Pronto. Obrigado, Cabral. Beijo, Cabral. Valor. Agora o Cabral tinha um gráfico, né? Nem sei se sobrou. Tem alguma coisa aí, Cabral, no seu gráfico diferente? Na verdade, eu tenho o CPI aberto. Então compartilhe, porque Marlene Matos está dizendo no nosso ponto, Cabral, que você ainda não compartilhou. Eu não compartilhei mesmo, não. Nem entrei na sala. Deixa eu ver, não. Peraí, compartilha. Quase ele não teve tempo, né? O André falou pouco hoje, ele não teve tempo de preparar o gráfico. Fiz todas as planilhas ao vivo aqui. Então vai, né? Então vamos lá. Cuidado com a tela que você compartilha, viu, Cabral? Saiba disso. Não, de boa. Talvez aumente a nossa audiência, não sei. Sua ligação é muito importante para nós. E aí, doido? Renata, tá aí já o sinal, vamos lá. Enquanto isso, você que tá aqui, né, eu vi que um monte de gente falando aqui do André, falando, um monte de gente falando do projeto 10%, galera aqui falando que o Cabral, te chamaram de lindão. Porque eu sou lindão, essa, né? Cabral? Hashtag, né? Cabral lindão. Hashtag Cabral lindão, olha só. É a natureza, maluco. Meus pais mandaram bem aquela noite lá, alguns meses antes. Ontem eu saí para ir para Campinas por volta de meio-dia e não consegui acompanhar. Foi para onde? O resto do programa. Campinas. Cabral, se controle. Tá, e aí, eu tinha visto antes você comentando a questão das contraofensivas russas, o pessoal pedindo a cabeça do Putin. Você viu? Aí depois eu não sei, teve algum analista, aquele professor do INSPER, que eu acho, esqueci o nome dele, que eu adoro ele. O Manuel, eles comentaram alguma coisa de que a alta do mercado podia estar sendo por
o pessoal estava acreditando que era por conta dessa contraofensiva, etc. Então, eu até acabei de fazer essa mesma pergunta, né? Porque assim, eu não vi uma importância, as pessoas darem importância a uma informação tão importante no meu ponto de vista, né? Eu não vi nenhuma reação exatamente explícita de alguém comentando, não vi isso exatamente sendo publicado em outras, né, em outras agências de notícias, somente ali a gente pegou essa informação trazendo, né, da agência de notícias aqui para nossa fonte. Ontem o Dumas não esteve aqui com a gente, o Dumas que está aí no meio do lançamento dele, inclusive, Dumas, eu estarei lá no lançamento, né? Logo teremos o lançamento aí do livro do Dumas. Ele não esteve aqui com a gente. O Emanuel também não participou. Será aqui em São Paulo. Dia 4 de outubro, às 19 horas, aqui na livraria. Pessoalmente. Opa. Então venha. Vamos prestigiar o Dumas. Vamos prestigiar. Roberto Dumas, e sabe o que é o melhor, achei, do Dumas? Dumas é maravilhoso, né? Ele sempre muito intelectual, trazendo informações. E ele colocou em cada capítulo do livro dele um QR Code com o link que traz para a BMC News das entrevistas dele aqui com a gente. Então ali o público, até lendo o livro, vai poder assistir aí o complemento da entrevista aqui da BMC News. Sensacional. Muito bom. Eu gravei com ele sexta-feira, ele acha que é a Rússia que está em córner. Não, a Rússia está em córner, fudida. Para ele, a Rússia está em córner ferrado por causa do gás. Esse é o perigo. Então, mas esse é o perigo. Essa notícia da contraofensiva, que o pessoal vendo como coisa boa, não é bom. Muito pelo contrário, é ruim. Porque um cão louco como o Putin encurralado é muito mais perigoso. Por isso que eu falei, não faz sentido essas análises que eu estou vendo lá na Europa, de analistas, ou nos Estados Unidos, dizendo que a alta desses últimos dias podia ser pela expectativa de inflação mais baixa, mas também porque a contraofensiva russa estava a contraofensiva ucraniana estava deixando o mercado mais leve. Eu falei, mas como assim mais leve? Isso torna o cenário muito mais perigoso e muito mais imprevisível e incerto. Mas vai entender. Ele, a gente não sabe a reação, né? Exatamente. Vamos lá, Cabral. Conseguiu ou não? Fica para a próxima semana? Por mim, sim, depende de Marlene Matos. Pro próximo CPI, talvez? Agora ou para hoje à tarde. Não. Até não sei se vai conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o CPI. Vamos lá. São 600 e varadas números. Só que 600 e varadas números não ia dar nessa tela. Só falando. Então você tem 20 grandes contas. De 20 grandes contas, 15 subiram e 5 caíram no mês de agosto. E quem caiu? Energia e combustível. Energia e combustível. E aqui, caminhões e carros usados, porque você tem queda desse setor? Renda, né? Aumento de juros, você tem aumento de juros com inflação, você ferra a renda. Ferrando renda, some o consumidor, ele tende a ter deflação. Só que isso aqui que me assustou. Desses 20 grandes números, 60% deles tiveram alta comparado com agosto. Então, por exemplo, comida fora de casa subiu 0,9 em agosto e 0,7 em julho. Novos veículos, 0,8 com 0,6. Então, isso para mim deve estar no alerta do mercado. Não foi só aumentar, ele aumentou mais do que o mês anterior em 60% dos itens. Então isso, inflação na veia. E o acumulado dos últimos aumentou. 12 meses... Oi? Difusão aumentou. Além do... Provavelmente. Eu não consegui achar difusão. Procurei e não achei. Dos últimos 12 meses, nós temos 8,3% de inflação acumulado. Quem subiu 3 dígitos, um produto, que foi comida. Dos outros 12 produtos, 10 subiram no mínimo 2 dígitos. 2 é coisa pra caramba para os Estados Unidos. E 9 subiu 1 dígito. Nenhum produto nos últimos 12 meses teve deflação. Então, por isso que o mercado assusta quando você olha esses números menorzinhos dentro do grande, entendeu? Não é só o fato de menos 0,10 para mais 0,10. É como se chegou nesse mais 0,10. Se não tivesse essa queda tão forte de energia, ia ser como a gente vê o núcleo, 0,6. E o Biden acabou de pronunciar, sobre os dados aí. Ele falou o seguinte: precisamos de mais tempo e determinação para reduzir a inflação.
né? Acabou de ter aqui a fala, então, de Joe Biden, presidente aí dos Estados Unidos. O Biden, que tem até, a gente falou mais cedo, né, participado ali ativamente numa tentativa de não, né, fazer um acordo para não conseguir, né, realmente ter uma greve lá no sistema ferroviário que poderia desencadear uma inflação ainda maior, um desabastecimento em várias cadeias. O Biden muito preocupado, final, né, não podemos esquecer que temos eleições aí, né, de meio de mandato, os democratas precisando aí recuperar essa popularidade agora para novembro. O Biden está aí, parece que ativamente, fazendo reunião ali com os sindicalistas. Agora já se pronunciou que precisa de mais tempo e muita determinação para reduzir a inflação. Sinalizando aí, provavelmente, né? Eu vi até uma... do que o Powell falou. Isso, exatamente. Eu ia falar exatamente isso, André. Até porque a gente já tinha visto, né, essa última fala do Powell é um pouco mais ali, né, diferente do que ele traz sempre, né? Diferente ali, num tom mais ali, ameno. Dessa vez não, nós estamos aqui prontos, né, para subir os juros se for preciso, se ser mais hawkish, vamos fazer. E eu vi uma fala da Janet Yellen numa entrevista esse final de semana para a TV americana, no qual ela trouxe ali um tom também de preocupação. Olha, estamos, né, tentando controlar dentro do possível, mas não podemos descartar aí uma recessão com essa subida de juros. Tá indo aí realmente muito em linha e trazendo aí uma preocupação para o Joe Biden. Afinal, popularidade está muito linkada aí com o bem-estar da população, né? Sim, mas é impressionante que tanto o Powell quanto ela e o Biden, os três estavam com um discurso contrário, que era possível fazer um soft landing sem recessão. Exato. O que para mim, eu falei, isso é impossível, praticamente impossível, vai ser inédito. E agora os três, pelo menos, agora os três estão de novo falando a mesma coisa, mas na linha de fazer uma ancoragem correta, né? Não tem discurso dissonante, isso é muito bom. Pô, e lá vaza notícia pra caramba, maluco. Se fosse no Brasil, já tinha dado até morte. Os caras sabem CPI 3 dias antes. Os caras sabem PIB uma semana antes. É surreal, mano. Ele falou outras coisas aqui puxaram também, pra vender. Puxaram pra vender. Porque, pô, não, que eu digo o seguinte. Casa Branca, quando o CPI vem ruim, 2 dias antes ele começa a falar, não, vai vir mais pressionado, mas sabe como é que é, não é bem assim, o número vem ruim. 2 ou 3 vezes já, todos eles. Teve mais fala dele aqui, deixa eu só atualizar, né? Ele disse que o CPI de hoje mostra mais progresso no objetivo de tentar reduzir a inflação no país, porque veio uma inflação menor do que a registrada em junho, por exemplo, mas mesmo assim foi uma inflação, porque o mercado estava esperando uma queda de 0,1 e veio 0,1 positivo, mas ele falou que ainda assim mostra um progresso nesse objetivo que eles estão tendo de tentar reduzir a inflação no país. O Biden falou que os preços têm ficado estagnados no país nos últimos 2 meses, por conta daquela comparação de junho, que foi o pior mês, né, onde bateu 8,5% no ano lá. E ele falou que ainda há mais trabalho a ser feito para reduzir a inflação. Salários reais subiram pelo 2º mês seguido, dando um alívio maior para as famílias. Apesar da inflação, teve os salários reais subindo um pouquinho mais. E aí finalizou com essa fala, né, de precisar mais tempo para reduzir a inflação americana. Tá aí, então, a fala do presidente americano Joe Biden. Bom, André, já nem... aí perguntar para ele uma coisa? Claro. Onde você ouviu, Cabral? É que eu vi rapidamente, eu não assisti o áudio, o teu programa, mas eu vi lá a chamada auxílio emergencial em R$800. Da onde veio? Horário político do Bobomotoca deve ter 1 semana. De quem? Bolsonaro. Bolsonaro. Como que vocês falou o nome dele? Motoca. Querendo de moto o dia inteiro. Entendi agora. 800 conto. E esse 800 deve vir provavelmente sobre dividendos, 15% dos dividendos. Eu vi o Guedes comentando que os R$600 não importa horário eleitoral, tá? Ele falou com a boca dele. Mas não está no orçamento também. Foi. Não está no orçamento porque tem que ser extraordinária. 405, né? Não, mas nem os 600 pode estar. Nem os 600, mas o Guedes falou na semana passada para um grupo de empresários que os 600 vai acontecer, independente de onde, mas que vai acontecer. Aí tem uma questão, e esse risco fiscal num pós-eleição? Porque os dois ali estão prometendo furar teto de gastos. Bom, teto de gastos para Lula não existe. Teto de gastos para Bolsonaro existe, porém o Guedes já afirmou que os 600 que não estão no orçamento para o ano que vem vai acontecer independente de não sei da onde.
Então, como que fica? Vocês acham que o mercado não está avaliando muito essa preocupação de teto de gastos no pós-eleição? Eu tô achando muito estranho isso não tá sendo precificado nesses últimos dias. Eu também. Porque eu acho que o mercado tá meio assim, essa é promessa de político que não vai dar em nada. Precisa de aprovação e tal, mas teve PEC. A promessa cata precatório que passou, esses gente. 800 não é para todo mundo, né? Seria só para quem tem carteira assinada. Ainda é pior ainda, é pra quem for arrumar trabalho, ele vai dar dinheiro a mais. Se arrumou trabalho, toma 200 não, conto. por um tempo, e assim, se a pessoa mas é loucura perdeu isso, o emprego... ser eleitoreiro do cacete. Não, peraí, a proposta não é essa exatamente, é assim, a pessoa, ela tem carteira assinada, ela perde, ela tem o benefício. Se ela arrumar um emprego, ela perde o benefício, mas no momento em que ela automaticamente for desempregada, perdeu o emprego, ela volta a receber. Numa tentativa de fazer com que as pessoas procurem um emprego e não fiquem paradas só vivendo do auxílio. Pelo que eu li e entendi, foi exatamente essa a questão. Ele não vai dar o auxílio para quem está empregado. Ele vai garantir que quem esteja arrume um emprego, permaneça por um período sem o auxílio, enquanto estiver com a carteira assinada, mas depois que perder o emprego, não precisa dar entrada novamente. Automaticamente ela volta a receber o auxílio. Isso, eu acho exatamente que isso o que eu li não foi isso. Quem tiver... Não, é que... eu li 3 vezes para ver se eu estava lendo certo. Os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem o auxílio, agora receberão mais 200. De novo. Então, o Bolsa você não conseguiria. Vai ser 800 a mais o trabalho, R$800 mais o trabalho, mais o salário do trabalho. Viu? Então é boa, meu bom. Arruma um salário de bico e ganha 800 conto. Vai ser eleitoreiro no caixa prego, pressão de dinheiro para... isso aí é Titanic no iceberg, bro. Isso é preocupante. E acho que o mercado não está olhando para ambos ali, né? Acho que não vai ter nada. Apesar que ele mas existe um risco fiscal pós-eleição, Cabral, que é o mais importante que a gente tem que olhar. Sim. E por que o mercado não olha? Porque acho que não vai dar em nada. Palavras ao vento. Não vai dar em nada. Da onde você tira? Palavras ao vento, isso não passa. Fiscal não precisa aprovar, mas a PEC foi aprovada. Numa pressão muito grande mas ali. A eleição já foi, né? Como diz o próprio Cabral, quem não aprova é maluco, vai se a eleição já foi. Agora a eleição daqui a 2 anos. E o povo esquece. Enfim. Posso mostrar o risco fiscal para vocês? Rapidinho, dá tempo? Vamos, 2 minutos. André, o nosso próximo convidado já tá aí, eu tenho um break antes, mas vamos lá. Tá, vamos lá. Eu vou... Aqui, ó. O risco fiscal que eu acompanho também diariamente, ele continua caindo, ainda fez um pivôzão de baixa. Não tem nenhum sinal aqui de risco fiscal subindo. Então, realmente estão ignorando completamente, não sei se vocês conseguem ver com essa linha verde clarinha, mas continua caindo o risco fiscal desde ter atingido aquele topo, né, que a gente tinha até projetado em um programa meses atrás aqui, 332, ele continua caindo e está em 234, ou seja, caiu 1%, ou seja, é 1% de prêmio que sai também de Selic, etc., né, de valuation das empresas. Isso ajudou também a puxar o Ibov, e ele segue caindo. Não sei em que momento que ele vai amar um pivô de alta e voltar a subir, com todas essas promessas e riscos no radar, porque os riscos existem. Vamos monitorar e acompanhar. André, obrigada mais uma vez, sempre um prazer poder falar contigo. Estamos aqui toda terça-feira com ele, grande André Machado. Volta o André aqui na minha tela, ele aí. Nosso ogro, querido ogro de Wall Street. Obrigada, beijos, André. Obrigado, Paula, um beijo, Isa, beijo, Cabral, fiquem com Deus. Falou, Fico acompanhando vocês aqui até 6 da tarde. Certíssimo. Obrigada pela audiência. E todo mundo aí do Projeto 10% também. Obrigada pela audiência e pela companhia. E de Ogroflix também. Galera do canal assinando o BMC também. Por favor, galera. Isso aí, todo mundo assina. É isso aí. Obrigada. Beijos, André.